E num cenário de um mundo cada vez mais globalizado, muito se fala sobre estratégias omnichannel. Já ouviu falar nesse termo? Não? Então fica aqui que hoje eu vou te explicar tudo e como aplicar aí na sua empresa, desde a pequena até as empresas maiores, essa estratégia que tem ajudado muitas empresas a conquistar mais clientes e fidelizar eles, porque a gente sabe que principalmente, além de ganhar novos clientes, a gente precisa fidelizar e fazer com que os que a gente já tem comprem mais, porque essa é uma estratégia mais eficiente e mais barata. Quer saber mais sobre isso? Então fica aqui nesse vídeo. Olá, meu nome é Renata Parma, sou sócia aqui na Ascencio e já atuei em uma indústria de confecção. E acompanho de perto hoje em dia algumas indústrias que são clientes nossos e entendo cada vez mais do mundo e dos desafios que essas empresas passam. Por isso eu estou aqui para te ajudar. E hoje nós vamos falar sobre o Omnichannel, esse termo que tem ganhado cada vez mais repercussão, mas que às vezes a gente fica um pouco a par e acha que não é pra gente. Mas hoje eu vou te mostrar que você pode sim aplicar aí na sua empresa de uma forma bem simples. Mas antes de te explicar como aplicar essa estratégia aí na sua empresa, a gente precisa falar de onde vem esse termo. Ele vem da palavra do latim, né? Omni significa tudo e channel significa canal em inglês. Então, quer dizer, todos os canais. Mas como assim? Eu vou estar em todos os canais? Eu não consigo dar conta nem do WhatsApp, Renata. Como eu vou dar conta de mais de um canal? Mas calma, que se você se identificou com essa questão de não dar conta nem de um canal, é porque realmente você precisa de uma estratégia omnichannel, porque assim você vai conseguir atender mais canais de forma eficiente. Já parou para pensar por que você escolheu um canal ou por que você está em determinados canais? Provavelmente você vai dizer que foi porque alguém te falou que era assim, ou porque você viu um concorrente fazendo, ou porque acabou acontecendo e a gente nunca para pensar o porquê da gente estar naquele canal, se realmente aquele canal é o mais eficiente. Por exemplo, será que o Instagram é para todo mundo? Ou ter um site é para todo mundo? Um canal no YouTube? Qual que é a melhor estratégia? TikTok agora? Eu devo ir para o TikTok, mas eu vou fazer dancinha lá? Não, gente, calma, a gente precisa ter estratégia. Em tudo que a gente vai fazer, não adianta a gente copiar alguém ou fazer porque tá na moda. Isso não vai levar a nada. A gente precisa sim ter estratégias para focar no que dá mais resultado. Mas antes de mais nada, eu vou compartilhar com você os 6 principais canais que a gente tem para você entender, né, o que é canal, do que eu tô falando melhor. Mas antes de mais nada, se inscreve, curte, compartilha, comenta, manda para aquela pessoa que está precisando saber sobre canal de atendimento, que está precisando de ajuda, para aquela pessoa que trabalha aí na sua empresa e é focada nessa área, para ela ver que como ela pode ser mais estratégica e melhorar os resultados. Então vamos lá, o primeiro canal é as redes sociais e aí engloba Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, YouTube. Essas são redes sociais que a gente pode estar presente e aí você tem que ver qual faz mais sentido para a sua empresa, dependendo do público que você quer atingir, como a sua marca se posiciona, se é uma marca mais séria, uma marca mais descontraída, qual é a mensagem que você quer passar para o seu público. A gente já falou um pouquinho mais nesse vídeo que eu vou deixar aqui em cima, então corre lá para assistir. Mas vamos lá. A segunda opção, né, de canal que a gente tem normalmente são os e-mails corporativos. O e-mail, ele, às vezes a gente acha que ele é só usado ali para responder aquelas coisas mais sérias, mas existem muitas estratégias que a gente pode criar com e-mail. Por exemplo, newsletter, fazer prospecção por e-mail, ter um canal de atendimento, por exemplo, com ticket, que algumas empresas fazem. Todos esses pontos são pontos de contatos com seu cliente através do e-mail. E o e-mail ainda é uma estratégia muito efetiva se feita da maneira certa. Por exemplo, com o CRM, com algo mais estruturado, uma estratégia melhor por trás. Mas hoje eu não vou focar muito em falar sobre essas estratégias. Se você quiser saber mais sobre quais estratégias podem ter em cada canal, deixa aqui nos comentários pra gente que a gente faz um vídeo só sobre isso. Então vamos ao terceiro tipo de canal que a gente pode ter. E a terceira opção são os sites e blogs, em que a gente pode ter tanto sites institucionais quanto os blogs em que a gente demonstra ali conteúdos que são pertinentes para o nosso público. Então, por exemplo,
Se você aqui está com dúvidas sobre canal, eu criei lá no nosso blog um conteúdo só explicando sobre essa estratégia Omnichannel, sobre um pouquinho mais dessas questões que a gente fala aqui no YouTube. Então tá lá no nosso blog. Esse é um tipo de canal, porque às vezes a pessoa ela pode querer assistir por aqui, com vídeo, como você, ou ela pode querer ler esse conteúdo. Então a gente precisa de mais de um canal por conta disso. Nem sempre as pessoas querem ver aquela matéria, aquela informação da mesma forma. Tem gente que prefere vídeo, tem gente que prefere escrita. Hoje em dia já tem a questão da fala com podcast. Já tem muitos blogs também que deixam ali aquele espaço, né, com aquele texto em formato de áudio para você escutar. Porque às vezes você está no carro, você está trabalhando, enquanto isso você está escutando outra coisa. Então a gente precisa sim estar em mais de um canal para atender as pessoas, determinados tipos de pessoas, determinadas questões que elas têm, né? Então às vezes a pessoa está com um dia muito corrido, ela queria sim ver muito essa matéria que você ia publicar, mas ela não tem tempo para parar e ler. Ou por exemplo no Instagram, que é algo mais visual, ou no TikTok, que são vídeos muito curtinhos. Então às vezes se seu público é mais jovem, mais dinâmico, ele não vai ter tempo tanto para assistir um vídeo mais longo aqui no YouTube, ele vai querer vídeos mais curtos, pílulas no TikTok. Então é por isso que a gente precisa analisar o tipo de público para seguir em um canal determinado, em uma estratégia determinada. E o quarto canal, aposto que você já usou muito e às vezes pode ter até uma impressão ruim do que é esse canal. Sabe de qual canal eu tô falando? Esse mesmo, chatbot. O que é isso, né? Normalmente quando você entra num site, principalmente em aplicativo de banco, que você está com uma dúvida, sempre sobe uma janelinha, às vezes no canto esquerdo ou no direito, normalmente está ali embaixo, em algum dos lados, sobe uma janelinha em que posso te ajudar ou precisa de ajuda, e aí dependendo da empresa, a gente fica ali horas tentando um atendimento, ou aquilo vai com robô, né, automatização, e aí você nunca consegue falar com alguém e nunca tem a opção que você quer, mas calma, que chatbots não se resume a isso. A gente tem diferentes estratégias dentro de um chatbot. Então pode ter o chatbot que é só por automatização, em que só vai ter realmente essas respostas prontas. Tem o chatbot em que alguém vai estar falando com você. Então vai ter outra pessoa ali do outro lado, como se fosse, por exemplo, um WhatsApp, um aplicativo de mensagens normal. E o quinto canal e um dos mais utilizados é o WhatsApp Business, ou WhatsApp normal, né, que a maioria das empresas utiliza, tanto para venda quanto para dúvidas, para enviar catálogo, faz lista de transmissão, não faz. Tem várias estratégias dentro do WhatsApp, principalmente o Business, que você consegue colocar tags, criar mensagens prontas. Isso facilita muito, muito o seu processo. Criar um catálogo. Então, a gente fala dessa estratégia Omnichannel justamente para que você esteja em mais de um lugar de forma estratégica. Então, você tem que usar os canais a seu favor. Se você é uma empresa e ainda usa o WhatsApp normal, migra para o Business e explora todas as ferramentas que ele tem, porque assim você vai conseguir atender mais pessoas com menos trabalho. Porque às vezes a pessoa vai entrar no seu WhatsApp, ela só quer saber um preço de uma peça, ela só quer saber o local da sua loja, ela quer saber, por exemplo, às vezes o horário de atendimento, se é uma loja física, ela quer saber que horas que ela pode ir lá. Então, se ela entrar no WhatsApp Business, já vê ali as questões, às vezes já vai ser respondida, ela não vai precisar nem ocupar seu tempo falando coisas básicas. E o sexto e último canal que a gente mais usa é o telefone. Ele às vezes sofre um pouquinho de preconceito, principalmente com essas questões de automatização hoje em dia, bem parecido com o e-mail, né, que a gente acha que é uma coisa do passado, mas que ainda funciona muito. As pessoas, elas têm ainda essa dependência, né, de falar com alguém do outro lado da linha. Então, disponibilizar um saque por meio de ligação, disponibilizar, né, um número ali para o seu cliente, pode sim facilitar. Às vezes você vai achar que aquilo vai atrapalhar, porque vai ter muita gente ligando e nem vai ter tanto fluxo assim. É só uma questão ou outra que às vezes uma pessoa quer te ligar realmente e vai te ajudar aí a conquistar, fidelizar mais seus clientes. E pode ser uma forma também de você estar mais próxima do seu cliente. Tá, Renata, mas você falou, e como que eu vou aplicar esses canais? Eu preciso aplicar todos na minha empresa? Eu não tô dando conta nem de um. Gente, vamos lá. Primeira coisa, como eu disse, escolha
os canais que você tem mais facilidade. Segunda coisa, utilize os canais de forma completa e estratégica. Não adianta você, por exemplo, querer postar todos os dias stories, feed no Instagram, feed no Facebook, se você é uma pessoa só que cuida do atendimento inteiro da sua empresa, que é o que acontece na maioria das pequenas empresas. Então imagina, você tem que cuidar do financeiro, você tem que fazer orçamento, você tem que atender o cliente, como que você vai dar conta? Então por isso que a gente precisa otimizar. Então às vezes, eu não tenho condição de contratar uma agência para fazer postagem, então faça postagem, programe as postagens, a gente já tem, por exemplo, no Facebook o planejador que você consegue planejar stories, post no feed do Instagram, do Facebook e pegar uma arte e postar para esses todos. Então você faz ali rapidinho em aplicativos como, por exemplo, o Canva, que você já tem vários templates ali prontos, gratuitos, e aí a gente tem que realmente ser estratégico nisso. Então, deixa lá tudo programado, tira um dia, programa tudo e pronto, acabou. E aí você só responde, não, Renata, o Instagram é a minha maior fonte de renda, é onde eu tenho que focar. Então, foque realmente em produzir conteúdo, veja se realmente não tem como contratar uma empresa, porque às vezes a gente acha, né, que a gente delegando para outra pessoa, contratando, seja interno ou externo, vai gerar um custo muito grande. Mas às vezes o tempo que você está gastando, a perda de tempo, está te gerando um prejuízo muito maior, porque você tem que calcular o custo do seu tempo. Então, se você está levando um dia inteiro para produzir aquilo, quanto custa o seu dia de trabalho? É outra coisa que muita gente não calcula, né? Qual que é o valor da sua mão de obra? Você sempre calcula dos seus funcionários, né, dos seus ajudantes, mas e a sua? Você já parou para pensar? É por isso que a gente precisa ter, sim, Prolabore, precisa ter tudo ali certinho, documentado, saber quanto que custa a sua hora, para na hora de, por exemplo, você gastar seu tempo com tarefas muito operacionais, você parar e pensar, nossa, mas a minha hora é tão cara e eu vou aqui perder tempo fazendo isso, será que não é melhor eu contratar alguém, delegar isso para alguém? Então, se você quer saber mais sobre o Prolabore, sobre como definir essas questões aí suas dentro da empresa, deixa aqui nos comentários também que a gente grava um vídeo só sobre isso. Então, vamos lá. Definido quais os canais que você tem mais facilidade, depois de explorar todas as estratégias que você consegue utilizar para otimizar seu tempo dentro desses canais, a gente precisa decidir em quais canais a gente vai atuar. Então, a gente precisa pensar em questão de esforço e resultado. Faça uma análise aí, enumere os canais que você tem mais facilidade, esses que você colocou, numa escala aí, por exemplo, se for 5 canais, coloca numa escala de 1 a 5, em ordem crescente, quais são os canais que você tem mais facilidade. Então, por exemplo, eu coloquei lá que o canal que eu tenho mais facilidade é o Instagram. Então, eu vou dar a nota para ele 5. Só que, em nível de resultado, ele está me trazendo menos resultado, por exemplo, do que o WhatsApp, que eu coloquei uma nota 4. Então, o Instagram, ele vai ter nota 5, mas em questão de resultado, ele vai ter uma nota 3, por exemplo. E aí, o WhatsApp, ele tem uma nota 4 em questão de facilidade, mas ele tem uma nota 5 em questão de resultado. Então, no final, ele ganhou na questão de esforço e resultado. Por isso que a gente precisa ser estratégico, a gente tem que pensar no que vai dar menos esforço e mais resultado, que assim você consegue otimizar seu tempo aí no que realmente te gera resultado. Foi por isso que eu falei que o Instagram, por exemplo, não é para todo mundo. Porque se ele te traz muito pouco resultado e gera muito esforço, você gasta muito tempo nele, ele não é um canal viável para você. Você tem que olhar outros canais que você conseguiria ter um resultado maior, às vezes com um esforço igual ou menor do que você está tendo naquele canal. Gostou desse conteúdo? Então já manda para aquele seu amigo que está precisando saber disso, que gasta muito tempo às vezes naquele canal que é totalmente furada, ou manda para aquela pessoa que trabalha com você que está precisando saber dessas estratégias. Então, se você não quer perder nenhum vídeo que a gente posta aqui sobre dicas, dúvidas, se inscreve aqui no canal e já deixa o seu joinha aqui, porque é muito importante para a gente saber que a gente está no caminho certo de te ajudar cada vez mais.